foguetes capazes de destruir cidades inteiras. Fogo que queima embaixo d'água. E jatos de combate que voam sem pilotos. Ao longo da história, avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento de armas poderosas, uma mais mortal que a outra. Num dia, amarrávamos pedras afiadas em pontas de varas. E no outro, tínhamos espadas. Na Mahabharata, 46 tipos diferentes de armas são descritos. Estão usando mísseis lançados do ar para a terra. Poderosas armas de feixe de partículas. É espantoso ler sobre eventos de séculos atrás, onde foram usadas armas que são usadas hoje. Mas essas armas letais eram produto da inovação humana? Ou foram desenvolvidas com a ajuda de fontes de outro mundo? Os extraterrestres podem ter dado essas armas aos homens. Eles querem que possamos avançar. E por fim sermos iguais a eles. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que no passado fomos visitados por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Os antigos alienígenas realmente nos ajudaram a moldar nossa história? Será que foram os responsáveis pelo desenvolvimento das armas mortais da humanidade? Terra, 4,5 bilhões de anos atrás. Magma quente derretido sendo regurgitado do chão. Raios partindo como rajadas do céu. Rios de lava correndo por toda a Terra. Desde a aurora dos tempos, nosso planeta está em transformação, evoluindo e sendo destruído pelas incríveis forças da natureza. É o aproveitamento da natureza que ofereceu à humanidade seus desafios mais formidáveis e as maiores conquistas. A humanidade ter alcançado a habilidade de manipular o fogo é provavelmente o evento mais histórico que já aconteceu. Depois que conquistamos a habilidade de dominar o fogo, tudo mudou para a humanidade. Mas como nossos ancestrais aprenderam a recriar e a aproveitar o elemento mais volátil e essencial da Terra? Foi simplesmente uma parte de nossa evolução intelectual? Ou talvez seja possível que o conhecimento tenha vindo de uma origem de outros mundos? Quando nós olhamos para o fogo, temos a ideia de que de alguma forma nossos ancestrais estavam esfregando gravetos. Mas toda cultura diz que o fogo é uma dádiva dos deuses. Nas tradições dos nativos americanos, muito frequentemente o fogo é roubado do mundo acima. Nas lendas Maori, mais uma vez vemos o fogo sendo roubado dos deuses. Nas lendas gregas é Prometeu que rouba o fogo dos deuses. Qual é o motivo de tantos mitos semelhantes existirem sobre o fogo ter sido dado aos homens pelos deuses? Segundo teorias dos astronautas antigos, essa estranha semelhança pode ser uma evidência de que os deuses, ou talvez seres extraterrestres, de fato existam. E caso existam, também pode revelar como a humanidade, por fim, usou o fogo para criar armas mais mortíferas e mais sofisticadas. Se estamos falando sobre alienígenas antigos terem causado algum impacto, onde esperaríamos ver esse impacto? Eu esperaria ver no trabalho com o metal. Nós vemos, de fato, evidências rápidas e concretas da humanidade dando grandes saltos no trabalho com o metal? Sim, nós vemos. Num dia, amarrávamos pedras afiadas em pontas de varas e no outro, tínhamos espadas.
Segundo arqueólogos, o primeiro trabalho humano com armamentos de metal teve início na Idade do Bronze, por volta de 3.300 a.C. no Oriente Médio. A maioria das espadas numa certa época era de cobre ou ferro. Se você pensar sobre as eras, começamos primeiro pela Idade do Bronze, o níquel, coisas moles que eram fáceis de serem trabalhadas. O motivo por não termos o ferro como nosso primeiro exemplo é por ser um material muito mais duro. Era preciso um fogo muito mais quente para poder trabalhá-lo, e é um material muito duro de ser trabalhado. Eles lutavam e feriam uns aos outros com essas espadas. Queriam uma espada dura, o que significa que nem sempre era muito afiada. Quando essas pessoas lutavam, quando cortavam cabeças e braços uns dos outros, faziam isso com peças de metal sem corte. Aproximadamente 1000 anos depois do desenvolvimento do ferro, surgiu outra invenção, ainda maior e reveladora: o aço. Ninguém sabe ao certo quando as pessoas começaram a fazer o aço. Alguns dizem que data de 1000 anos antes de Cristo. Fazer uma espada de aço na antiguidade não era uma tarefa fácil. Era preciso ter um ferro de alta qualidade. Na maioria das vezes, eles não conseguiam esse ferro direto da terra. Então, eram usados meteoritos que eram de ferro puro, o que fazia a melhor espada de aço. Essas espadas eram consideradas mágicas. Normalmente era um sucesso guardado e as vilas tinham uma ou duas espadas de aço. Há contos sobre senhores da guerra que tinham apenas um propósito em mente: encontrar todas as espadas de aço que haviam sido feitas e levá-las para seu exército. Não há dúvidas que as culturas que podiam obter o aço normalmente se tornaram mestres do mundo. Mas enquanto o forjar do ferro requer um conhecimento de metalurgia relativamente nada sofisticado, a criação do aço é um processo científico mais complexo. Então, quem ou o que foi responsável por essa incrível inovação evolucionária? No livro de Enoque, vemos um tipo de interação entre seres celestiais e seres humanos. O que eles nos deram? Eles nos deram o aço. A lenda é contada não apenas através da Bíblia ou de Enoque, mas a partir da época sumeriana, onde os deuses tinham aço. A fabricação da espada era um processo mágico naquela época. Antes da metalurgia moderna, a habilidade de usar material natural e fazer disso uma espada era considerada trabalho de um mago. Eles não podiam olhar o ferreiro do vilarejo nos olhos porque tinham medo de serem mortos por seu olhar. O ferreiro não podia viver no vilarejo por causa de seus poderes mágicos. Por ser um processo obscuro e mágico, a noção do trabalho com metal era tão predominante no mundo antigo que na mitologia grega até Zeus olhava para seu filho Hefesto, o deus da metalurgia, com suspeitas. Hefesto é responsável por fazer as armaduras dos deuses. Mas o milagre real que ele faz é no escudo de Aquiles. Ele tinha todo o universo nele. O incrível nisso tudo era que não era apenas um escudo estático, ele tinha vida. Não é algo feito por um ser humano. Isso é assustador, amedronta e vai matá-lo. Apenas com sua beleza metafísica. Então ele tinha essa estranha habilidade de ter um metal com vida própria. Zeus, na verdade, ficou cheio de suspeitas sobre ele e tentou se livrar dele. Assim, Zeus o pega e o arremessa. E ele cai sem parar até que chega na Terra, na ilha de Lemnos. Há uma pequena cidade na ilha de Lemnos chamada de Heféstia, que recebeu esse nome por causa de Hefesto. 3.000 anos atrás, Heféstia era uma das cidades mais importantes da Grécia. E segundo as histórias antigas, Hefesto realmente viveu entre as pessoas de Lemnos. Os gregos veneravam esse ferreiro divino e construíram monumentos para ele.
Mas será que esse ser mitológico poderia estar realmente presente na Grécia Antiga? E se esteve, poderia não ser um deus, e sim um antigo visitante alienígena? Na mitologia grega, os deuses são concebidos como seres humanos iluminados. Temos muita literatura que lida com várias interações que seres humanos tiveram com os deuses. Eles deixaram muito claro que o conhecimento sobre a fabricação de espadas foi dado diretamente pelos deuses. E esses deuses não eram invenções da imaginação dos ancestrais. Eles eram seres físicos. É realmente possível que a habilidade de nossos ancestrais forjarem metais e fazerem armas tenha recebido a ajuda de seres extraterrestres? E as histórias de espadas imbuídas com poderes mágicos poderiam ser mais do que trabalhos de ficção? Teorias dos astronautas antigos acreditam que a resposta pode ser encontrada do outro lado do mundo, no Japão. Japão, 700 anos depois de Cristo. Aqui, segundo a lenda, o ferreiro Amakuni e seu filho Amakura ficaram trancados em sua oficina para tentar forjar a arma perfeita. Durante 7 dias e 7 noites, eles rezaram para os deuses Shinto guiá-los. 31 dias depois, eles saíram do isolamento com uma espada curvada, com um único gume, diferente de qualquer lâmina já feita. Naquela época, as espadas que eles usavam eram aquelas de design chinês, com 2 gumes, desajeitadas, pesadas e de manejo difícil. Amakuni começou a se restabelecer e reaprender tudo o que ele sabia sobre metalúrgica. E depois de cerca de um mês, ele finalmente saiu de sua forja. E tinha essa lâmina com um gume e com uma curvatura. Todos os ferreiros da área o ridicularizaram. Todos riram, acharam ridículo. Diziam que ele não sabia o que estava fazendo, não era essa a forma de fazer. Então, quando o imperador saiu para uma nova batalha, quando ele voltou, Amakuni ficou na porta de sua casa. Ele começou a contar as lâminas. 2, 10, 15, 20, 100 e 200 lâminas. Nenhuma delas estava quebrada. Então o imperador o elogiou e disse que era o maior ferreiro de todos os tempos. Desde então, eles seguiram esse design. Mas qual era o segredo por trás do novo design radical de Amakuni? E quem ou o que o inspirou a se desviar daquele usado por mais de 1000 anos? Ele estava simplesmente à frente de seu tempo? Ou recebeu de fato diretrizes de outros mundos durante 7 dias e 7 noites, enquanto ele e seu filho rezavam para os deuses Shinto? A história da espada japonesa é longa e bem variada ao longo das crenças mitológicas que Omikami, a deusa do sol, deu ao seu neto a espada quando ela o enviou para governar a terra. Segundo as crenças dos samurais, os seres superiores chamados Kami começaram a vida humana. Mas para que os humanos vivenciassem a natureza divina dos Kami, eles deveriam se submeter aos rituais de purificação, que sempre eram feitos enquanto faziam uma nova lâmina. Antes mesmo de começar, você se banhava e colocava roupas limpas. Todos os seus assistentes faziam orações e solicitavam a ajuda dos deuses. Na realidade, eram os ferreiros que entoavam cânticos enquanto martelavam a lâmina. Porque enquanto martelavam a lâmina, o som do metal se unia aos cânticos. Poderiam os criadores da espada Amakuni e seu filho Amakura terem entrado em contato com o Kami? Será que esses deuses budistas não vinham de um reino espiritual, mas de um mundo extraterrestre, no qual as teorias dos astronautas antigos acreditam? Será que os alienígenas escolheram Amakuni, o maior criador de espadas de sua época, para ter o conhecimento dessa nova tecnologia?
Quando você dá certos objetos poderosos para as pessoas, é preciso escolher pessoas extremamente inteligentes para usá-los. E o que encontramos em todos os lugares é que mesmo que os deuses tenham dado a máquina mais extraordinária, incluindo fogo ou qualquer outra peça de tecnologia, seria preciso uma pessoa muito apta para operar. Um ser humano altamente treinado. Outro exemplo do trabalho de Yamakuni, a lâmina Kogarasu, a espada mais lendária da história japonesa, reside na coleção imperial japonesa. Mas os estudiosos e cientistas modernos tiveram dificuldades para descobrir o segredo dessa incrível força. As histórias mais famosas são sempre referentes ao aço japonês usado na lâmina dos samurais. Tem sido muito difícil reproduzi-la porque algumas partes desse processo podem ser incrivelmente sensíveis ao detalhe da temperatura exata. Algumas de suas características são sua flexibilidade e a forma com que conseguiam dobrá-la várias vezes, além de sua incrível força, a resistência à oxidação, o que é essencial para deixar uma coisa afiada. Será que o fato dos criadores das espadas modernas não conseguirem alcançar a mesma qualidade das lâminas de Yamakuni é uma evidência de que ele foi treinado por uma raça de seres mais avançada? Será que esses mundos antigos têm alguma tecnologia que ainda não descobrimos? No budismo Shingon, a espada tem vida própria. Não é o samurai que escolhe a lâmina. O samurai é adequado o suficiente para a lâmina. É a lâmina que o escolhe. Será que a filosofia do budismo Shingon de que a lâmina escolhe o seu dono é simplesmente um exemplo da tendência dos antigos humanos de projetar uma consciência espiritual em objetos inanimados? Ou talvez os ferreiros antigos como Yamakuni possuíam de fato um conhecimento de outro mundo. Um conhecimento em que espadas, assim como outras armas mortais, não vinham dos homens, mas de uma origem divina ou extraterrestre. Segundo a lenda, uma espada existiu no século XV na França. A espada de Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc foi presa e trazida para o que agora conhecemos como seu julgamento de condenação, seus inquisidores estavam determinados a conseguir informações sobre sua espada. Seus inquisidores estavam obcecados em descobrir coisas sobre a sua espada. O motivo disso era que a espada de Joana d'Arc tinha a reputação de ter um poder lendário, um poder divino. Joana alegou que as vozes angelicais a levaram até essa espada. Ela disse que a encontrou, como de fato fez, escondida atrás de um altar dedicado a Santa Catarina de Fierbois. E dizem que essa espada foi forjada por São Miguel Arcanjo. E que quem a possuísse seria invencível. E isso certamente foi verdade quando Joana empunhou essa espada e a levou para a Batalha de Orleans. Que foi uma batalha decisiva que permitiu que o rei Carlos VII assumisse o trono da França. Será que Joana d'Arc recebeu mesmo sua espada invencível de extraterrestres que tinham interesses no futuro da França? As teorias dos astronautas antigos acreditam que tal coisa não é só possível, mas também provável. Eles apontam para a lendária história do rei Arthur como uma evidência de sua alegação. O rei Arthur tinha duas espadas. A espada da pedra, que mostrou que ele deveria ser o rei, é uma delas. Quando eu ouvi a história sobre essa magnífica espada presa na pedra com apenas o cabo para fora e que o rei Arthur foi capaz de tirá-la, eu comecei a pensar sobre um tipo de sistema de segurança biométrico. Hoje em dia, existem armas que só podem ser disparadas se o cabo delas reconhecer as impressões digitais do usuário. É possível
que a espada na pedra tenha sido calibrada especificamente para a biometria do Rei Arthur? Eu acredito que sim. Eu sei que isso parece loucura. Mas estamos apenas dizendo que o que hoje está sendo descoberto é uma redescoberta do que já aconteceu milhares de anos atrás. De acordo com as histórias do Rei Arthur, a espada conhecida por ter sido tirada por ele da pedra nunca foi usada em batalha. Sua arma foi a lendária Excalibur. A espada Excalibur veio até ele através da Dama do Lago, onde uma mão surgiu e entregou a ele uma espada mágica. De acordo com crônicas antigas, esta espada brilhou com a luz de 30 sóis e cegou seus inimigos. Essa espada do Rei Arthur era conhecida por ter iluminação radiante e grande energia quando ele lutou contra os monstros. Isso quer dizer então que temos espadas e objetos mágicos, mas também nós temos a suspeita de que poderia existir uma tecnologia mal compreendida. Embora historiadores ainda debatam se as histórias do Rei Arthur são baseadas em fatos, em 1998, arqueólogos encontraram uma peça de ardósia do século VI com inscrições do seu nome em seu suposto local de nascimento, em Tintagel, na Inglaterra. Mas e se o Rei Arthur realmente existiu? Será que essas lendas de suas incríveis espadas também são verdadeiras? E se forem, elas poderiam sugerir que visitantes extraterrestres de fato forneceram aos humanos essas armas de outro mundo? Talvez a resposta possa ser encontrada na Roma Antiga e examinando uma batalha lendária, uma envolvendo um fenômeno no céu, testemunhado por muitos. Itália, Roma, 27 de outubro de 312 d.C. Na ponte de Milvian, ao norte da cidade, o imperador deposto, Constantino, se prepara para reclamar seu trono de Maxêncios. No céu, ele testemunhou o que mais tarde seria descrito como uma cruz pairando sobre ele. Ele interpreta essa visão como um sinal do Deus cristão. No dia seguinte, Constantino e seu exército carregaram a imagem de Cairo em seus escudos e bandeiras, um dos primeiros símbolos cruciformes usados pelos cristãos. Quando saíram vitoriosos, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e o mundo mudou para sempre. Mas o objeto em forma de cruz que Constantino alegou ter visto no céu seria mesmo um sinal de Deus? Ou teria sido um sinal de outra força extraordinária? Parecia ter o formato de uma cruz, mas a cruz poderia ser de algum objeto como um avião, a fuselagem, as asas pareceriam uma cruz para quem olha de baixo. E é claro, eles não tinham conceito dessas coisas na época. Houve outros sinais importantes de outros objetos vistos na mesma época que foram descritos como crucifixos no céu. Se aparecessem no céu hoje, os descreveríamos de forma diferente. É possível que Constantino, ao invés de ter visto uma cruz flutuando no céu, tivesse visto um tipo de nave extraterrestre. É possível que Constantino tivesse vencido pelo fato desses extraterrestres terem tomado seu partido e assim alterado para sempre a história da humanidade? Mas, segundo as teorias dos astronautas antigos, existem evidências ainda maiores de que o imperador Constantino teve um real encontro com alienígenas. Logo depois da Batalha da Ponte de Milvian, dizem que ele adquiriu uma nova arma muito poderosa, conhecida como fogo grego. Era a arma mais devastadora da época. Dizem também que ela foi dada a Constantino por anjos. Era conhecida por queimar tão violentamente e ser tão quente que até mesmo nas maiores tempestades o fogo não apagava. Quando foi projetada para o mar,
quando afundou na água, ainda queimava no fundo do oceano. Em uma batalha, nós sabemos que o Império Bizantino foi atacado por 1.800 navios persas. Apenas 15 escaparam. Todos os outros foram destruídos pelo famoso fogo grego. E o príncipe Igor, que atacou o Império Bizantino no ano de 941 d.C., usou uma frota de 1.000 navios. Apenas 10 deles voltaram para casa. Mas talvez, mais assombroso do que o poder invencível do fogo grego é o fato de que os cientistas não conseguiram reproduzi-lo. Mesmo 1.600 anos depois. Os cientistas tentam identificar o que era o fogo grego há décadas, se não séculos. Ninguém chegou a uma resposta satisfatória. A resposta mais lógica é que talvez seja algum tipo de petróleo, porque sabemos que ele continua a queimar quando entra em contato com a água. Acho que estava relacionado ao fósforo e ao magnésio, porque quando se misturam com a água, eles tendem a explodir. A fórmula do fogo grego não chegou a ser conhecida pela maioria das pessoas que usavam a arma, uma vez que o sistema de ativação exigia várias pessoas para operá-lo. O interessante sobre o fogo grego é que ele só funcionava quando todos os componentes diferentes agiam juntos, como uma coisa só. Cada componente era operado por uma pessoa diferente. Então, se alguém fosse capturado, não poderia contar nada sobre o fogo grego. Mas o que era essa arma misteriosa e, mais importante, de onde ela veio? Existe uma história de que o fogo grego foi dado a Constantino por um anjo. Os anjos, por sua vez, deveriam ser criaturas amigáveis, que disseminam a paz e o amor. E, de repente, nós temos esse ser, esse suposto anjo, que dá uma das armas mais sofisticadas de toda a história da humanidade a Constantino. Substitua a palavra anjo por extraterrestre e teremos uma história muito diferente. Será que o fogo grego seria de fato um tipo de tecnologia alienígena avançada dada a Constantino para garantir o sucesso do Império Romano? Se for isso, não existiria uma evidência de influência extraterrestre durante os outros conflitos terrenos? Aníbal, que cruzou os Alpes e atacou Roma, era conhecido por ter explosivos químicos. Não sabemos de onde o conhecimento veio nesses casos, mas definitivamente seria uma ligação a outras armas dos deuses. A arma explosiva de Aníbal supostamente foi usada contra a antiga Roma no século III a.C., predatando a pólvora em milhares de anos. Alguns acreditam que até mesmo a pólvora pode ter sido descoberta inspirada em outros mundos no século IX. Ironicamente, essa invenção mortal foi descoberta por alquimistas chineses na tentativa de criar um elixir para a imortalidade. A alquimia tem uma longa história na China. O alquimista Zhe buscava um elixir para a imortalidade. Por exemplo, um remédio para viver para sempre. Então, fizeram experiências por muitos séculos e misturaram todos os tipos de coisas. Por volta do ano de 850 da Era Comum, nós temos registros dos desastrosos impactos dessa mistura. Embora os imperadores chineses nunca tenham alcançado esse elixir da imortalidade, eles acabaram com uma coisa muito mais valiosa. Uma arma mais poderosa do que qualquer uma que existia. A tecnologia da pólvora chinesa levou a importantes mudanças políticas e geográficas na China, no Vietnã e no sudoeste da Ásia. Levou ao surgimento e à queda de dinastias. Mas de onde tal habilidade incendiária surgiu?
A fórmula nos foi dada por extraterrestres ou foi alguém que acabou descobrindo por acidente? Ninguém sabe ao certo. A pólvora foi feita do carvão vegetal, que era originário da queima de árvores. O enxofre eles conseguiam dos vulcões. E o sódio, ou nitrato de potássio, não era amplamente disponível. Então, como eles saberiam onde conseguir esses nitratos e como misturá-los nas proporções certas? Será que a fórmula para a pólvora teve origens extraterrestres? E se as tecnologias mortais, como a pólvora e o fogo grego, foram entregues de fato aos humanos por uma raça alienígena? Por quê? Será que estavam tentando moldar nosso futuro? Se esse foi o caso, quais outras armas ainda mais poderosas poderiam ter em seu arsenal? Um veículo aéreo não tripulado paira no céu. Ele viaja a velocidades supersônicas. Cospe fogo. Lança mísseis mortais. Programado para buscar e destruir. O efeito é devastador. Arma de guerra de alta tecnologia no nível mais letal. Mas o que seria uma página roubada de um projeto do Exército Militar dos Estados Unidos é, na verdade, uma receita escrita há mais de 2.500 anos de um texto hindu sagrado, conhecido como Mahabharata. Quando se trata de descrições indianas antigas, eles realmente testemunharam a luta dos deuses. Quando você lê os épicos hindus antigos, eles falam sobre armas horríveis, mísseis e armas atômicas. Grandes armas a laser que derretem e que conseguem devastar cidades inteiras. Eu me recuso a acreditar que nossos ancestrais inventaram essas histórias do nada. Quando a escrita foi inventada, eles escreveram a história deles. As primeiras coisas que eles escreveram foram eventos reais. Como é possível que alguns dos relatos mais antigos sobre a guerra descrevam armamentos sofisticados que os humanos só desenvolveriam em 1000 anos? Para a resposta, as teorias dos astronautas antigos apontam para descrições de armas mortais encontradas no Mahabharata. Muitas bastante semelhantes às usadas pelos exércitos de hoje. Um exemplo são as armas incendiárias empunhadas por Vishnu, que são especialmente equipadas para encontrar seus alvos. Vishnu tem um míssil guiado, o Naryanastra, que uma vez lançado, destruiria tudo que se move. De acordo com a descrição, é uma arma de detecção de movimento, que se parece muito com nossas armas modernas. Há também uma arma que detecta calor. A detecção de calor é uma maneira muito eficaz de encontrar algo. Você dispara um míssil atrás de uma aeronave e ela tem como alvo o motor quente. Então, você poderia sair de trás da nave e o detector de calor ainda poderia encontrar o alvo. Eu estou ciente de que existem as forças da natureza. Temos trovões, raios, terremotos. Mas como você passaria de um testemunho disso para uma descrição dos mísseis detectores de calor? Além dos mísseis guiados, o Mahabharata está cheio de relatos de outras armas sofisticadas usadas pelos deuses. Na Mahabharata são descritos 46 diferentes tipos de armas. E cada uma delas tem uma função específica. O Pasupastra é uma arma que se multiplica, se tornando 7 flechas diferentes. Então ela atinge 7 alvos diferentes ao mesmo tempo. Salva é um antideus. Ele pode fazer seu veículo desaparecer. Então estamos falando de um objeto voador que seria um stealth. Ele também pode fazer as pessoas dormirem.
Talvez estejamos falando de um gás. Eles falam sobre armas de alta tecnologia que só poderiam ser de extraterrestres. Mas de todas as armas descritas no Mahabharata, talvez a mais mortal seja um dispositivo chamado de Brahmastra. Uma arma que os textos alertaram que nunca deveria ser usada. A Brahmastra é descrita como a arma final. Quando for lançada, simplesmente queimará tudo. Então irá incinerar o universo todo. Estamos falando de uma explosão nuclear com 100 vezes a magnitude da bomba que já vimos ou vivenciamos em nossa época. Então ela nunca foi usada. Ainda assim, alguém iria fazer uso dessa Brahmastra. Esse é o dilema que os livros mencionam no Mahabharata. Agora a Índia tem um programa de foguetes e um deles é chamado de Shakti. Shakti é a deusa da energia. Essa também é outra arma divina. Agora os indianos estão voltando aos textos antigos e à mitologia e revivendo tudo através da tecnologia moderna. Seria possível que os alienígenas que visitaram a Terra milhares de anos atrás lidaram com os mesmos problemas de aniquilação nuclear que os humanos lidam hoje? Será que as armas militares atualmente desenvolvidas pelos exércitos do mundo são novas criações das armas primeiramente usadas pela primeira vez na Terra por extraterrestres no passado longínquo? Talvez. Mas também seria possível prever o futuro militar da humanidade, pesquisando através de textos ainda mais antigos. Lago Tonle Sap, no Camboja. Esse sistema combinado de rio e lago tem um fluxo que muda de direção 2 vezes ao ano. E a porção que forma o lago se expande e encolhe drasticamente durante as estações. Mas esse corpo de água incomum é singular por outro motivo. Dizem que ele guarda a espada mítica de Preapsnokar. Os esgrimistas no Camboja têm uma lenda e uma história em sua cultura chamada de Pisnokar. Ele era um mago, um mestre da magia. Na mitologia cambodjana, Preapsnokar é o filho de um homem humano com uma mulher que veio do céu. As histórias contam que ele foi trazido do mundo do céu, onde aprendeu a tecnologia dos deuses, e alguns acreditam que ele é o arquiteto por trás do maior santuário religioso do mundo, Angkor Wat, que fica ao norte do lago Tonle Sap. Mas além de estruturas magníficas, Preapsnokar também era conhecido por ter feito a espada que o tornou invencível nas batalhas. Na lenda cambojana, ele era conhecido por ter criado uma espada mágica tão fina quanto uma pena. Preapsnokar tinha uma espada que podia cortar pedras e foi relatado que ele podia usá-la para cortar um vaso de cerâmica precisamente ao meio e que a água só vazava quando as duas partes se separavam. Segundo a lenda, Preapsnokar jogou sua poderosa arma no lago Tonle Sap quando ficou fraca demais para que ele a usasse. Da mesma forma que Excalibur foi devolvida para a Dama do Lago na história do rei Arthur. Mas como uma espada enfraquece? Segundo as teorias dos antigos astronautas, a lâmina perdeu seu poder. E ela não era feita de metal, mas sim de luz. Existe de fato uma espada de fogo? Bem, existe. Se você pensar em um tipo de sabre de luz, quando ele a usava para cortar alguma coisa, ela cegava mais do que a luz do sol. Era muito fina e muito brilhante, ela emitia luz. A partir dessa descrição, poderia ser um tipo de feixe de laser.
Lasers. Temos que pensar que são muitas ondas se movendo juntas em passos. A luz que sai de um bulbo são várias pessoas em um grupo correndo desordenadamente em diferentes direções. E o laser são todas as pessoas marchando ordenadamente. Tudo se alinha e basicamente torna a luz muito mais poderosa e eficaz. Será que Preapis Nokar de fato existiu? E se existiu, a incrível espada que ele empunhou teria envolvido algum tipo de tecnologia a laser? É possível que os sabres de luz, um trabalho da ficção da ciência moderna, tenham mesmo existido no passado? Existem duas formas para tentar fazer um sabre de luz. Uma é um feixe de laser direto. E é muito difícil de imaginar como seria a ponta, porque a luz continuaria viajando. Seria preciso uma forma de curvá-lo nele mesmo. Faz muito mais sentido ser um feixe de plasma. O feixe de plasma são várias partículas de carga muito energéticas que brilhariam. Então você teria o efeito do sabre de luz. Assim seria mais fácil ter um fim, porque elas respondem a campos magnéticos. O feixe de plasma é de fato carregado por partículas eletricamente energéticas com muita energia que cortam tudo. Nas teorias dos astronautas antigos, as descrições da tecnologia do tipo laser podem ser encontradas em vários textos em todo o mundo antigo. Na China é chamado de espelho yin-yang, que poderia matar os oponentes com um feixe de luz. Temos os Maori, cujo deus derrotou os rebeldes com um tipo de arma a laser. Nós temos histórias da flecha de rama da antiga Índia, que é um tipo de arma a laser. Temos a famosa história de Arquimedes usando um tipo de espelho mágico para criar um laser que incendiava navios. Assim, parece que os lasers antigos eram usados e essa tecnologia provavelmente veio de extraterrestres. E se as armas futurísticas que acreditamos terem sido cultivadas nos arsenais dos nossos dias modernos forem, na verdade, invenções de algo que já existiu? Será que subconscientemente recriamos nosso passado longínquo? O que realmente temos são pessoas que testemunharam e até foram vítimas de um show que aconteceu sobre suas cabeças. E elas estão tentando explicar às pessoas algo que, na verdade, até certo ponto não podiam compreender. Estamos aqui hoje pensando que inventamos todas essas coisas maravilhosas. E é verdade, mas tudo isso já estava aqui. Os extraterrestres podem muito bem ter dado aos homens essas armas. Eles querem que nós saibamos nos defender para progredir e, por fim, sermos iguais a eles. De flechas em chamas a mísseis que detectam calor. Será que a evolução dos armamentos mortais da humanidade poderia ser o resultado de uma intervenção alienígena? Poderiam seres extraterrestres ter nos dado tecnologias como uma forma de acelerar a seleção natural? Ou será que transmitiram seu conhecimento com um tempo específico e talvez traiçoeiro em mente? Alguns dizem que a resposta está bem na nossa frente. Talvez em textos antigos ou em detalhes, esperando para serem descobertos. Mas uma coisa é certa. É melhor continuarmos procurando e nos prepararmos antes que eles voltem.